Bem, pessoal, o tema hoje é a inspeção predial. É um tema bastante atual, bastante necessário no nosso país. Trata das manutenções corretivas, das manutenções preventivas, das edificações, suas anomalias construtivas e suas falhas de manutenção. Principalmente, como sempre, falando dos revestimentos localizados na fachada. De forma geral, as edificações brasileiras são revestidas de duas maneiras: um revestimento cerâmico ou um revestimento de pintura. Vamos trabalhar aqui com revestimento cerâmico. Ao chegar em uma edificação que tem em sua fachada revestimento cerâmico aderido, ou seja, cerâmicas aplicadas com argamassa cola, o inspetor predial vai encontrar dois tipos de situação basicamente: fachada preservada ou fachada com descolamento e desprendimento de peças. Para essas duas situações, temos procedimentos logicamente diferenciados. Se caso encontramos uma fachada preservada com revestimento cerâmico sem histórico de desplacamento, sem histórico de desprendimento, faremos o seguinte: em uma fachada com revestimento cerâmico preservado, temos basicamente três situações a observar e a manter também. Número 1, as juntas elásticas. Juntas elásticas, como sabemos, são juntas de dilatação e movimentação. Essas juntas têm um tempo certo de vida útil. De 3 a 5 anos, deve ser observado seu estado físico e substituído não só o material elástico externo, mas também o material elástico interno, que é o bastão de polietileno. A segunda observação são as juntas de assentamento, popularmente conhecida como rejunte. A edificação se movimenta, sabemos que ela vibra, no calor ela se dilata, à noite, temperaturas mais frias, ela tem uma contração. Então essa movimentação, toda a fachada se dilata, se contrai e o resultado vai para o rejunte. Dentro do sistema de revestimento cerâmico, a argamassa mais frágil, a estrutura mais frágil, externamente falando, né? Então, para esses rejuntes, devemos observar como eles estão preservados volumetricamente, se existe fissuramento. Tudo isso deve ser observado e preenchido. Lembrando, nunca reaplicar rejunte de forma indiscriminada. Sempre aplicar rejunte pontualmente. Então, numa inspeção, observe isso. Terceira situação seria a lavagem de descontaminação. E falo realmente descontaminação, porque não se trata simplesmente de uma lavagem. Estamos submetidos a uma atmosfera muito poluída. Aqui na cidade de Fortaleza, por exemplo, tem uma grande contribuição de agressividade do ar por conta e tendem a penetrar na porosidade e atacar as estruturas de concreto que estão por trás dos revestimentos cerâmicos, dos revestimentos argamassados. A outra situação é quando o inspetor predial encontra uma fachada com desprendimento de revestimento cerâmico. Isso é muito comum, diria, a nível de Brasil. Encontro isso em todas as cidades, problemas de revestimento cerâmico, colegas engenheiros debatendo sobre isso, fóruns nacional que debate sobre isso e nos deparamos com esse tipo de situação. Então temos que fazer primeiro uma análise técnica. Essa análise técnica consta da elaboração de um parecer que pode explicar que tipo de criticidade estamos enfrentando, analisar se temos recorrência durante o tempo, ao longo do tempo da vida útil daquela edificação, recorrência desses desprendimentos, se temos voluntariedade, que o revestimento está simplesmente caindo por uma evolução do seu problema patológico, se temos indiscriminação de local, se está caindo na parte mais as duas, na face leste, na face oeste, temos que perceber, entender a situação. A edificação fala, a gente tem que entender o que a edificação está falando e ali ela vai nos dar várias informações do que ela está precisando para a gente fazer um bom diagnóstico, para a gente fazer também depois entendermos o prognóstico, para onde aquela situação pode ir e, por fim, fazer a prescrição, que é a solução do problema. Então, fachada com revestimento cerâmico desplacante, situação de risco, isolar áreas, isso é fundamental. Sempre, em toda obra de engenharia, seja para novas edificações ou edificações já habitadas, já utilizadas, é necessário projeto, é necessário análise, planejamento. Isso é fundamental. Então temos, nesse momento, uma maneira de projetar o que queremos. Na grande maioria dos casos, com a fachada com desprendimento cerâmico generalizado,
não tem jeito pontual. Aquele jeitinho de colocar um operário na cadeirinha e consertar aqui e ali, isso não funciona. Isso vai gerar uma falsa sensação de segurança. Você vai achar que vai estar fazendo um benefício à edificação, vai achar que está seguro e logo lá, 3, 6 meses depois, tudo volta novamente, mais gasto, mais situação de risco e a situação não ficou resolvida. Normalmente entendemos que a solução é a extração do revestimento cerâmico, a recomposição do revestimento argamassado de emboço para um novo assentamento cerâmico. E aí sim, de forma normativa, aplicarmos as juntas elásticas de movimentação e de dilatação, um assentamento cerâmico que siga a boa técnica, que siga as práticas normativas e que no final nós tenhamos uma edificação segura. Então, inspetor, nesse momento você deve entender a dimensão do problema e não deve ter medo, não deve ficar receoso em prescrever uma substituição total do revestimento, seja ela total da edificação ou total por face. Pode ser a face leste mais problemática, pode ser a face oeste mais problemática, mas de modo que faça a área delimitada e de uma forma total. Claro que falamos as duas situações básicas. Como eu poderia ter segurança em afirmar que deve ser extraído? Bem, temos dois testes básicos. Teste de resistência à tração, mais conhecido como teste de arrancamento, e o teste percussivo, que é aquele de colocar o operário na cadeira suspensa, e aí bater nas peças e escutar o som cavo, aquele batido fofo, né? O som cavo. Então, aquela situação de som cavo determina que a cerâmica ainda não desprendeu, mas já descolou. É uma situação de risco. Então, aquele ponto, é marcado um polígono que identifica que naquele local nós temos cerâmica em risco de queda, né? Baseado na quantidade do que isso vai representar ao final desse teste, somado aos testes de arrancamento, onde existem os limites normativos, você pode determinar com segurança, essa fachada deve ser substituída totalmente, essa fachada deve ser substituída a sua... Colega engenheiro, inspetor predial, síndico, gestor, analise bem sua fachada. Está aí os elementos que você pode utilizar para ter segurança no seu parecer, para ter segurança no seu diagnóstico, para você prescrever bem, para você utilizar a edificação de uma forma segura. Assim ela foi feita. Ela foi feita para a gente morar, para ter conforto, para ter segurança. Jamais uma edificação pode se tornar uma arma letal, principalmente se tratando em revestimento cerâmico de fachada. Então, boa sorte, vamos lá, vamos fazer nossas inspeções prediais de uma forma correta. Até a próxima.